Oi, gente! Vim aqui hoje para contar para vocês o relato dos meus 3 partos. Como muita gente está perguntando para mim como foi meu parto, eu não acabei não colocando muito em nenhum lugar, coloquei meio resumido no blog. Então, assim, eu vou falar para vocês um pouco dos 3 partos que eu tive. Antes de tudo, né, feliz ano novo para todos vocês, que 2016 seja um ano de muitas conquistas, muitas realizações para todos nós. Bom, vamos lá. O primeiro foi o Lohan. O Lohan hoje está com 6 anos, ele nasceu em 2009. Eu tive uma gravidez super tranquila, porém, com 30 semanas eu senti dores fortíssimas e meu marido falou assim, vamos no médico ver o que é isso, mas não achei que era nada demais. Então, assim, eu ia ter parto em São Paulo, eu tô em São Bernardo do Campo, eu ia ter parto, o meu parto ia ser num hospital em São Paulo, mas como eu tava ainda de 30 semanas, nós fomos num hospital aqui perto da minha casa. Chegando lá, para nossa surpresa, o primeiro filho, o que aconteceu? Eu estava com 10 dedos de dilatação. 10 dedos. Eu fiquei louca, chorei muito, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. E o médico falou, vamos internar ela agora. Aí meu marido conversou com ele, falou assim, não podia levar eu pro hospital que eu ia ter o parto, até porque o meu médico, ele é de São Paulo, e ele não atende aqui em São Bernardo do Campo. E ele disse que se o meu marido quisesse me levar pro hospital, ele poderia me levar. Porém, ele não ia autorizar. Porque por eu estar com desejo de dilatação, né, nem poderia nascer a qualquer momento, então ele não poderia dar essa autorização. Então a gente conversando, a gente decidiu por segurança minha e do bebê, ficar aqui no hospital, aqui perto mesmo. Então, assim, eu chorei muito porque, pra mim, assim, era uma coisa, assim, fora do normal. Eu tenho uma família grande, meu marido também, eu nunca tive esse tipo de acontecimento, nenhuma das duas famílias. Então, assim, pra mim, eu perguntava tanto por que comigo aquilo lá estava acontecendo. Fiz pré-natal, tive uma gravidez tão tranquila, não tive problema nenhum na gravidez. Bom, mas aí a gente subiu pro quarto e eu fiquei inibindo o parto por 2 dias, que foi o que eu aguentei. Então tomei banho com lencinho umedecido, tava tomando injeção de corticoide, pra quê? Pra fortalecer o pulmão do neném, que ainda tava muito prematuro. Isso foi numa sexta, dia 1 de maio. Era feriado, né? E aí passei sábado no hospital o dia inteiro, passei domingo só deitada, tomando banho deitada, fazendo tudo deitada. No domingo foi aniversário da minha mãe, 3 de maio, e eles comemoraram no quarto do hospital. E eu estava no pré-parto para os cuidados mais próximos do médico. O médico falou para minha mãe que ela poderia ir embora, porque o parto não ocorreria naquele momento. E apesar de eu não querer o parto normal, não sou contra nada quem quer, porém eu sempre tive muito medo de sentir dor. O médico estava falando pra mim que provavelmente ia ser o parto normal, porque eu já estava com 10 dias dilatado, não teria o porquê eu ter um risco de uma cirurgia se eu já estava com 10 dias dilatado. Então minha mãe foi embora no domingo. Quando foi 1h48 da manhã, o médico fez aquele exame de cardiotoco e aí foi detectado que o batimento do Lohan estava caindo. Então, ele falou, vamos fazer uma cirurgia de emergência. Então, meu marido estava lá comigo, corre ele ligar para minha mãe, para meu pai, todo mundo veio, voltou para o hospital. E assim, acabou sendo parto cesárea. Por quê? Porque como o batimento dele caiu, o risco seria muito grande eu ter um parto normal por causa do esforço que é feito nesse tipo de parto. Então a gente fez uma cesárea, eu chorei demais, porque o médico não era o meu médico, eram pessoas estranhas para mim, meu primeiro parto. O médico não autorizou a entrada do meu marido, porque falou que ele estava prematuro, que ele preferia evitar. Então, assim, eu sempre planejei aquele parto dia que nós íamos filmar, nós íamos tirar foto, ia ser aquela coisa bonitinha, eu ia chegar no hospital bonitinha, ia fazer anestesia, tudo bonitinho, sem dor, sem nada. Mas foi tudo, não foi nada como planejado. E ele acabou nascendo a 1h48 do dia 4 de maio, com 1,980 kg, e dali ele foi direto para a UTI neonatal.
Então, assim, para mim foi um sofrimento muito grande. Ele ficou 32 dias na UTI. Eu vou postar foto aqui para vocês verem. Esse daí é o Lohan. Então, ele ficou 32 dias na UTI e foi muito sofrido, porque eu tava tinha feito parto cesáreo, eu tinha que ir no hospital todos os dias, eu tive alta, ele ficou lá, eu tinha que ir todos os dias, então eu ficava no hospital das 7 da manhã às 11 da noite, porque meu marido ia trabalhar, me deixava lá, quando ele voltava, aí depois à noite ele fazia faculdade na época, ele ia pra faculdade, na volta ele passava e me pegava. Isso foi durante 32 dias, sem pausa, direto. Para não dizer que eu não tive um dia que eu saí um pouco mais cedo disso, ele nasceu no dia 4 de maio, dia 16 de maio foi o chá de bebê dele. Como a gente já tinha distribuído o convite para todo mundo, nós fomos no chá de bebê. Então ele fiquei lá até as 3 horas da tarde, o chá de bebê era dia 16 de maio, no domingo, às 4 horas da tarde, no salão de festa do prédio da minha mãe. E aí eu fiquei com ele até as 3, meu marido me pegou e nós fomos pro chá de bebê. Deixei ele lá bonzinho, bonitinho. Porém, na volta do chá de bebê, eu não estava me sentindo confortável em ir direto para casa. Então, como nós somos pais, nós temos acesso direto a hora que quiser na UTI neonatal. Então, nós passamos no hospital. E para minha surpresa, o Lohan tinha tido recaída, tinha tido apneia, parada, e ele estava, e assim, é dividido na UTI neonatal em riscos, né? Médio risco, alto risco, e assim, ele estava no alto risco. E assim, quando eu vi pelo vidro, ele na outra ala, eu já comecei a chorar desesperadamente. E assim foi indo, o médico explicou pra gente o que tinha acontecido. Nós ficamos 32 dias indo lá fazendo aquele canguru, que é o corpinho do neném no nosso corpo, para ele ganhar peso. Ele também estava aprendendo a mamar, porque ele dava uma sugada, ele ficava cansado, com falta de ar. Então, assim, foi uma luta, assim, bem sofrida para nós dois. Ainda mais por ter sido o primeiro, então a gente não esperava, né? A gente nunca espera isso de nenhum dos filhos. O primeiro, então, era tudo muito novo para nós. Mas foi aí que eu vi a força que nós viramos quando nós somos mães. Porque é uma força que eu tirei que eu não sei até hoje explicar de onde eu tirei tanta força. Foi muito triste, foi muito dolorido. Eu sempre imaginava ele, quando que eu ia colocar a primeira roupinha nele, quando que eu ia sair com ele do hospital e ele ocupar o quartinho dele que a gente fez com tanto carinho. Eu engordei muito, muito na gestação dele, engordei 27 quilos, então assim, fiquei muito depressiva, porque eu saí do hospital com peso enorme, né? Sem o meu filho no colo, então assim, pra mim foi muito deprimente, mas ali o foco era ele, era o momento dele, então nós dedicamos esses 32 dias pra ele. E aí a gente recebia visitas, né? Só que as pessoas podiam ver ele só da parte de fora do vidro. Quem podia entrar era nós e os avós no horário, acho que era das 4 às 4h30 só, e mesmo assim podia ser só dois avós. Então tinha que meio que revezar os dias. Então foi isso. Quando ele veio para casa foi uma alegria enorme. Eu fiquei meio paranoica um pouco na época, porque como na UTI ficava aquele aparelhinho apitando, vendo o batimento dele, aqui eu ficava assim, meu Deus, mas se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Então assim, foi assim, foi extremamente assim, eu não sei nem a palavra para explicar, mas é só passando para você ver de onde a gente tirou força, as mensagens de carinho de todo mundo, a força da família. A gente teve que se unir muito, porque foi muito assim, foi uma época muito triste e muito difícil da minha vida. Mas voltando para casa, ele voltou com uma parte do cabelinho, ele nasceu muito cabeludo, então assim, uma parte do cabelo dele veio raspada, porque o neném muito pequeno, eles não acham sempre veia, então teve que raspar o cabelo dele com gilete uma parte e para colocar o acesso na cabeça. Então tudo isso para mim foi tudo muito novo e foi muito assim triste de ver, foi muito dolorido, fazia tudo para estar no lugar dele. Mas depois ele veio para casa depois de 32 dias, aí começou a ter uma vida normal, foi tudo normal. Eu amamentei ele até 6 meses só, porque eu acho que com nervosismo, com ele estar no UTI tendo que mamar,
As horas que eu não estava lá, ele mamava com mamadeira, o leite deles lá, então meu leite acabou só saía pingo, então eu não tinha muito leite. Então quando ele veio para casa, nós complementávamos com a mamadeira. Então com 6 meses eu vi que só saía pingo e que não ia adiantar muito eu prosseguir, então eu parei de amamentá-lo. De resto foi vida normal, ele não teve nenhuma sequela, sou muito grata por isso. Ele é uma criança assim, totalmente extrovertida, imperativa demais e cheio de saúde, isso é o que importa. Bom, o meu segundo parto, eu já fiquei meio, né, e agora? Então assim, eu tive também uma gravidez tranquila, foi do Pietro, ele veio ao mundo dia 18 de abril de 2012. Quando chegou nas 30 semanas e eu passei por ela, eu falei, nossa, que foi uma vitória para mim, porque o meu medo era de ter novamente prematuro, até porque nós não sabemos o porquê o Lohan veio prematuro até hoje. Então, assim, por eu não ter tido pressão alta, diabetes, infecção, não tive nada, então, assim, até hoje nós não descobrimos o porquê que ele veio prematuro. Então, assim, cada semana após a semana 30, para mim, na gravidez do Pietro, era uma vitória. Então foi 30, 31, 32, 33, eu assim, né, vibrava cada semana que passava depois das 30 semanas. E eu fiz o pré-natal tudo direitinho com o meu médico, escolhemos o hospital. Quando chegou nas 36 semanas, eu fiz uma consulta no médico e nós marcamos a cesárea para 38 semanas. Porém, novamente eu comecei a sentir dores assim fortíssimas com 37 semanas e 2 dias. E eu não queria ter parto normal porque eu morria de medo da dor. Apesar de ter sentido toda a dor da dilatação do Lohan, eu não queria. Novamente senti dor, ligamos pro médico, ele falou, olha, toma Buscopan, fica 1 hora deitada, se não passar, vai pro hospital. Então eu fiz isso, não passou. Colocamos tudo no carro, meu marido estava trabalhando, minha mãe estava comigo porque nós trabalhamos juntas. Botamos tudo no carro, colocamos o Lohan no carro e nós fomos para o hospital. Chegando no hospital, fui direto para a emergência e lá foi dado novamente eu com 10 dedos de dilatação. Porém, ali eu já tinha consciência que era parto, porque 37 semanas, né, não tinha erro. Então nós fomos pro hospital. O Lohan na época estava com 2 anos e 9 meses. Desculpa, 2 anos e 11 meses. Eles têm 16 dias de diferença de aniversário. E aí liguei pro meu marido, falei pra ele, ó, vai indo pro hospital porque eu tô com dor e tô indo pra lá. Cheguei no hospital, fui direto pra emergência. Chegando na emergência, passei direto, né? A médica fez lá o exame de toque e falou, você tá com 10 dias de dilatação, vai direto pro centro cirúrgico. E aí eu fui conversando com a médica de plantão lá, dizendo que eu não queria ter parto normal, que eu não queria, que eu já sofri, que eu já tinha tido dor. E eu comecei a jogar tudo em cima dela. Que cadê meu marido, que não chegava, porque ele não assistiu o primeiro parto, que era o sonho dele assistir o parto do meu filho. E eu comecei a falar blá 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 blá, aquela coisa, né, de mulher. E eu falei pra ela que era pra ligar pro meu médico, ela falou que já tinha ligado. Quando eu saí da emergência, assim, na maca já, eu vi minha mãe fazendo a minha internação com o Lohan no colo, e o Lohan chorando, porque tava me vendo na maca, né, tadinho, não tava entendendo nada que tava acontecendo. E aí, dei tchauzinho pra eles e subi. De novo, desesperada, porque a médica tava falando que não tinha sentido eu ter um parto cesárea, você já tava com 10 vezes dilatado, que toda a dor já tinha passado, que agora era um empurrãozinho e pronto, que ela ia me dar anestesia, né, que é a peridural, pra eu parar de sentir a dor. E nisso ela falando comigo enquanto meu médico chegava. E o meu desespero era meu marido, que como ele tinha saído do trabalho, eu falei, ele não vai chegar a tempo de novo, porque ela estava me levando. E aí chegamos no centro cirúrgico e ela conversando assim, ela falava assim, menina, não tem sentido você ter cesárea. Por que você vai ter cesárea se você está com 10 dias dilatado? Para que passar por uma cirurgia, ter risco, né, de infecção, se você já está com tudo dilatado? Eu tava com uma dor tão forte, gente, mas tão forte, que eu falei assim pra ela,
faz o que você quiser, mas tira essa dor de mim. Foi isso que eu falei pra ela, eu lembro dessas palavras. E aí eu chorava pra ela, falando, meu marido. E ela falou assim, e eu contando pra ela a história, porque eu queria tanto com meu marido lá. Aí, pra minha surpresa, tinha um relógio digital enorme assim na minha frente. Eu vi que eram 3 horas da tarde, 15 horas em ponto. E tocou o telefone do centro cirúrgico. E ela olhou pra mim e falou assim, calma, seu marido está subindo. Nossa senhora, que alívio. Que alívio. Eu tomei anestesia, a dor passou, meu marido chegou, e aí a médica plantonista falou assim, Roberta, vamos fazer um teste. Então ela falou lá como que eu tinha que fazer para ter o parto normal, como que eu tinha que empurrar. E aí eu fiz um teste, fiz 2 testes. No terceiro, o que aconteceu? Pietro chegou ao mundo, olha aqui ele. Pietro chegou ao mundo antes do meu médico novamente chegar. Quem fez o meu parto, na verdade, foi a médica plantonista. Meu médico chegou mais ou menos uns 2 minutos depois que ele tinha nascido. Ele estava na mão da médica. E ele olhou pra minha cara quando ele entrou no centro cirúrgico e falou, menina, da próxima vez eu vou te internar no seu próximo filho, que você quer ter 3, né, que já foi tudo programadinho, eu vou te internar uma semana antes, porque eu não consigo chegar nos seus partos. E assim, a única coisa, assim, eu levei 6 pontos, porque como eu tava fazendo testes esperando o meu médico chegar, não deu tempo, assim, de eles me prepararem direito. Eu consegui tomar anestesia, né, tomei a pelidural, e a dor passou, e aí eu tava, né, fazendo os testes, e aí não deu tempo, acabou ele saindo, não era pra ter saído, né, apesar que a hora a gente não escolhe, e acabou eu levando 6 pontos. Aí meu médico, né, que finalizou, o Pietro chegou com 48 centímetros, pesando 3.465. Aí foi tudo tranquilo, foi pro quarto, eu fiquei os dias no hospital e ele veio bonitinho, de 9 meses, né, totalmente diferente, uma experiência totalmente diferente da primeira, que foi do Lohan. Agora, o meu terceiro parto, minha filha número 3, Valentina. Nós sempre fez parte da nossa programação, minha e do meu marido, ter 3 filhos. Porém, como eu tive 2 meninos, eu achava que o terceiro também ia ser menino. Então, assim, tem pessoas que me perguntam assim, você conseguiu ter uma menina? Gente, eu não estava atrás de uma menina. Que fique bem claro, nós sempre quisemos ter 3 filhos, eu não estava tentando uma menina. Os 3 filhos faziam parte da nossa programação familiar. Então, assim, não estava tentando uma menina. Ótimo, veio uma menina, lindo, maravilhoso. Agora eu posso dizer, eu sou mãe de menina e de menino. Mas se viesse um menino também seria maravilhoso. Nós não tentamos nós não fizemos o terceiro filho tentando uma menina. Então, assim, eu tive alguns probleminhas, por exemplo, o Lohan, ele disse assim pra mim, mamãe, se for um menino eu não quero. Eu olhei pra ele e falei, filho, como você não quer? Irmão é irmão. Então, assim, pra evitar tudo isso, quando eu engravidei, antes de falar pra qualquer pessoa que eu tinha engravidado, a gente fez aquele exame de sexagem. Porque eu pensei assim, sendo menino, que eu estava achando que ia ser, a gente já vai trabalhando na cabecinha do Lohan, para quando a minha barriga estiver aparecendo, ele já está acostumado a saber que é um menino. Ou aquela coisa, né, você fala para as pessoas, você já é mãe de 2, você fala assim, estou grávida, todo mundo, tomara que dessa vez venha uma menininha. É aquela cobrança o tempo inteirinho. Sabe? Então, assim, para evitar tudo isso, essas coisas vão falando, nós fizemos o exame de sexagem e, assim, não acreditei. Meu marido ficou lá na internet atualizando, eu fiquei aqui no trabalho meu atualizando o site para ver o resultado, até que meu marido entrou na frente, ligou do trabalho dele e com todo o pessoal do setor dele, ele falou, Rô, você já viu? Eu falei, não, ele falou, é uma menina. Aí eu caí em prantos, porque assim, o meu sonho pessoal sempre foi ter no meio desses 3 um casal, ok.
Até porque se você tivesse duas meninas, você ia querer ter um menino e assim vice-versa. Porém, eu não estava tentando ter uma menina. Eu estava tendo a minha terceira gestação porque fazia parte dos nossos planos. E para mim ia ser outro menino, ia ser mãe de 3 homens. Então assim, eu chorei, não acreditei. E assim, foi surreal. Os meus 9 meses de gestação, a ficha não tinha caído. Eu vi aquele quarto cor-de-rosa, aquelas roupinhas, aqueles vestidinhos. Eu falava para todo mundo, eu acho que eu só vou ter realmente a certeza, a ficha só vai cair quando eu tiver meu parto, ela nascer e eu ver. Então foi bem assim, foi uma gestação tranquila também. Fiz meu pré-natal bonitinho também, como todos os outros, isso é muito importante. E o meu médico, já sabendo, né, o meu histórico, aproveito para mandar um grande beijo para o Dr. Marcelo Guzmão, que é um excelente médico. Então, assim, já sabendo do meu histórico, né, das gestações anteriores, ele, quando eu entrei na 8ª semana, ele já começou a fazer exame de toque em mim. E para minha surpresa, gente, assim, com 34 semanas, eu tava de 8 meses, ele fez exame de toque no consultório dele, eu já estava com 5 dedos de dilatação. Eu pasmei. Porque eu falei assim, como eu tô com 5 dedos de dilatação se eu não tô sentindo dor nenhuma? Ele falou, talvez é por isso que eu tenha a dilatação tão rápida, porque quando eu começo a sentir dor, já tô no finalzinho dela, e eu chego no hospital com tudo dilatado. Então foi assim, a Valentina foi a que eu menos engordei. Eu engordei 27 do Lohan, 36 do Pietro, demorei 2 anos para voltar ao meu peso normal, que é 58 quilos. A Valentina eu engordei 14, mas ainda faltam 7 quilos. Ainda, né? Eu tá com 2 mesinhos, então ainda tô assim, agora estou amamentando ela, então assim, devagarzinho eu chego lá. Então assim, ele fez o exame de toque e aí ele falou, olha, volta daqui 2 semanas com 36, repouso, para de trabalhar. Falei, doutor, como que eu paro de trabalhar? Né? Sendo que eu trabalho por conta própria. E não fazer esforço. Falei, como que eu não faço esforço com 2 crianças em casa, uma de 3 e uma de 6? Aí ele falou assim, não sei, mas você tem que parar, repousar. Tá. Ele que não me escute, mas vocês sabem que eu não consegui repousar. Eu continuei trabalhando até onde eu pude. Pegava meus filhos no colo normalmente até o 9º mês, até porque sou eu que levo na escola, sou eu que busco na escola, sou eu que levo na pediatra. Então não tinha como. Eu tenho 3 aninhos, então às vezes acorda manhoso, eu pego no colo, levo no médico. Então assim, quem tem filho pequeno sabe do que eu tô falando, né? E assim, com 36 semanas eu voltei lá. E a dilatação tinha ido para 5. Aí foi numa sexta-feira. Eu ainda me lembro, foi dia 23. Foi dia 23 de outubro de 2015. Eu fui numa consulta com ele, ele fez o exame de toque novamente, ele falou assim, você já está com 5 dedos de dilatação. Eu falei, pronto, tá chegando. Eu tava de 36 semanas, assim, certinhas. 36 semanas, o dia que eu fui lá. Eu falei assim, nossa, 5 dedos de dilatação. Quer dizer, ela tá chegando. E, de novo, vai ser parto normal, que eu não queria. Ele já tinha programado o parto para 5 de novembro. Nós estávamos ainda no dia 23 e ele falou, você não vai virar um mês, você não vai conseguir chegar. Aí ele falou, repouso total esse final de semana. Isso era na sexta. No domingo, eu te encontro, no primeiro horário, 8 horas da manhã, eu te encontro na maternidade, que nós vamos fazer exames lá. Se eu ver que você dilatou mais um pouco, você já fica. Ok. Quem disse que eu consegui repousar? Dia 23 à noite eu ainda dei uma repousada, porque teve festa do pijama na escola dos meus filhos, foram os 2, então fiquei só eu e meu marido aqui. No sábado tinha a feira de ciências do Lohan. Ele tava na primeira série, então assim, eu não podia deixar de ir. Então eu não fiz repouso, né? Acordei. O que eu repousei foi mais das coisas aqui de casa. Então nós tomamos café da manhã na rua, almoçamos na rua, fizemos tudo na rua pra mim não ter que ficar com aquele esforço aqui dentro de casa. Fui na feira de ciências dele, voltei. Sábado à noite eu quase não repousei.
aquela coisa, o que vai ser amanhã, o que vai ser amanhã, o que vai ser amanhã. E aí eu acordei, uma amiga nossa, fui na Feira de Ciências do Lohan, né, vi a apresentação dele, demos uma rodadinha pela escola e voltamos para casa. Sábado à noite foi uma noite assim que eu não consegui dormir. Eu pensava o que vai ser amanhã, o que vai acontecer, será que ela nasce amanhã, será que eu vou estar com mais algum dedo de dilatação, aquelas coisas, né, na cabeça de uma gestante. E no sábado de manhã eu acordei, no domingo de manhã eu acordei 5 horas da manhã e uma amiga nossa, titia Débora, um beijo, Japa, mais conhecida como Japa, ela veio aqui buscar, que ela ia com a gente no hospital, ela ia levar a gente. Então assim, foi ela, meu marido, eu, Lohan e Pietro pro hospital. Aí minha mãe ia se encontrar com nós lá para me fazer os exames e tal. E nisso a gente tinha feito um grupo no WhatsApp, escrito Veio Valentina. E ali meu marido ia comunicar tudo o que estava acontecendo, quando chegasse a hora, ó, a Roberta vai ter e tal. Cheguei no hospital de cara, lá em São Paulo, de cara, minha sogra já estava lá. Cheguei, eram umas 15 para as 8. Nem sabia que ela ia estar lá, tava ela lá sozinha. Aí, logo depois chegou minha mãe e eu e meu marido descemos para emergência. Os meninos ficaram lá na recepção com a minha amiga e com a minha sogra. Meus pais chegaram logo depois e nós descemos para emergência para poder, pro pronto-socorro, né, para poder fazer os exames, esperar meu médico chegar. Meu médico não tinha chego ainda, ele chegou, era umas 8h30. Quando ele chegou, ele entrou na sala, né, me colocou na sala e fez o exame de toque. Eu tinha dilatado mais um dedo, eu tava com 6. Aí nós sentamos no consultório e ele falou o seguinte: você tem 2 opções, falou para mim e pro meu marido. Ou você fica aqui, já, interna, e nós induzimos o parto e você tem ela hoje mais ou menos depois da hora do almoço, ou nós esperamos dilatar tudo e quando for a hora você vem para o hospital. Porém, como eu tô a mais ou menos 1 hora do hospital, a minha casa do hospital, e já estava com 6 de dilatação, corri o risco de eu ter, por exemplo, de dilatar tudo na segunda-feira, que era dia normal de trabalho, de trânsito e tudo, e eu ter que voar para o hospital e de repente não chegar a tempo novamente, ou eu ficava ali mesmo e já induzia o parto. Apesar da ansiedade, eu estava só com 36 semanas e 2 dias. Aí meu marido perguntou pro doutor, Marcelo, tem diferença para a Valentina, para o bebê? Ele falou, olha, o máximo que vai ter de diferença em relação à Valentina é o peso, que no máximo ela vai engordar umas 50 gramas. É o máximo. Fora isso, não. Ele preferia que eu tivesse o parto com 38 semanas, porém, já que eu estava com 36, 2 dias não ia fazer diferença. O marido falou assim, então vamos ficar aqui mesmo, porque dessa vez eu fui preparada, tá com as malas no carro e tal, vamos ficar por aqui mesmo, vamos então induzir o parto. Foi a primeira vez que eu cheguei no hospital sem tudo dilatado, né? Então que eu induzi. Então assim, umas 10 horas eu subi uma sala que era dentro do centro cirúrgico, mas ainda não era centro cirúrgico, para poder induzir o parto. E aí meu marido subiu comigo, o pessoal ficou tudo na recepção. Aí meu marido avisou no WhatsApp para todo mundo: olha, a Valentina chega hoje, mais ou menos logo após o almoço, comecinho da tarde, e o hospital que eu tive, então, depois que a neném nasce, eles levantam lá uma parte de vidro lá que as pessoas conseguem ver a neném. E ele avisou todo mundo e ficou por isso. Eu fiquei inibindo o parto. Fiz uns exercícios de bola, fui pra banheira, e eu e meu marido dando risada, a enfermeira entrava lá e falava, nossa menina, aí ela fazia lá o exame de toque, ela falou, você tá com 7 dedos já e você tá dando risada, porque eu não tava sentindo nada. Quando eu atingi os 8 dedos de dilatação, não sentindo nada ainda, meu médico foi lá e falou assim, Roberto, você tá com 8 dedos, eu vou estourar sua bolsa, porque eu não sabia, nenhuma das minhas 3 gestações, minha bolsa estourou. Todas foram estouradas no hospital. Então, eu vou estourar a sua bolsa. Os picos de dores vão ficar muito fortes,
porque já tá muito próximo. E aí a gente vai ali pro centro cirúrgico e você já tem o neném. E aí ele já estava falando em parto normal, não mais cesárea. Mas como eu tive o Pietro de parto normal e depois da dilatação eles me deram anestesia, eu não senti mais dor, pra mim tranquilo, eu já tava com 8 dedos, eu achei assim, vou ter só 2 dedinhos de dor, então assim, tranquilo. Depois coloca anestesia e a gente não sente mais nada. Então assim, eles me colocaram lá num exercício de bola, ficou só eu e meu marido, depois eles me colocaram numa banheira, quando eu tava com 9 dedos, eles me colocaram, estouraram a bolsa e me colocaram dentro de uma banheira com água quente. E pra mim, quando viesse as dores, pra eu fazer força pra ajudar a descer mais rápido. Gente, as dores foram ficando insuportáveis. Quando eu entrei naquela banheira, a dor ficou insuportável. E meu marido avisando lá no grupo do WhatsApp, eu nervosa com ele, falando, para de falar com o WhatsApp, para de mandar recado pra todo mundo, eu tô com dor, chama a enfermeira. Eu falei um monte de bobagem. Ele ia atrás da enfermeira, não tinha ninguém no corredor, porque tava outras né, mamães estavam tendo também partos e tal, e não tinha ninguém, eu tava entrando em desespero, falei, nem vai nascer aqui, eu não tô aguentando a dor. Era uma dor insuportável, eu nunca tinha sentido, apesar de ter tido tudo de dilatação nos outros, os 10 dedos, era uma dor assim, eu não sei, é inexplicável. E assim, quando ele achou a enfermeira, eu falei pra ela se eu tô passando mal, a água tava quente, acho que minha pressão, não sei. Falei pra ela se eu não estou aguentando, o neném tá chegando. Ela nem me enxugou, ela me tirou da banheira, me colocou na maca e já me levou pra sala de cirurgia. Chegando lá, meu médico estava lá, aí a gente foi conversando, ele falou pro meu marido, olha, fica nessa salinha, a gente vai preparar ela, vamos anestesiar ela, e aí você vem. Isso foi uma coisa assim de 2 minutos que ele ficou nessa salinha. Ok, 2 minutos eu entrei na sala. Tava a enfermeira escrevendo no prontuário, meu médico tava com uma luva só, debruçado assim, apoiado no balcão, conversando comigo, ele estava se preparando e falando pra mim, calma, Roberta, que o anestesista já tá chegando. Eu falei, doutor, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando mais. Ele falou, calma que ele já tá chegando. E não tinha mais ninguém. Não tinha instrumentista, não tinha assistente, não tinha ninguém. Só tava ele e a enfermeira de costas. Eu falei, doutor, eu não tô aguentando. Ele falou assim, calma. Eu falei, não tô aguentando. Ele falou, então vai. Ele ergueu minha perna, eu parecia um frango. Ele pegou uma perna, eu tava sentada pra esperar a anestesia. Ele segurou uma perna, a enfermeira segurou na outra, me levantaram que nem frango e a Valentina nasceu. Pasme, ela nasceu, foi a minha única gestação, minha única filha que veio de parto normal sem anestesia, nem eu acreditei. Ela veio sem anestesia nenhuma. Meu Deus, ela veio sem anestesia nenhuma. Gente, eu não sei explicar, mas a dor foi insuportável. Mas quando ela veio, tudo aquilo aliviou, saiu. Quando a instrumentista entrou na sala, ela fez assim, já teve? Sabe assim, ninguém, foi uma coisa assim muito... E quando o Jimmy, meu marido, entrou na sala, ele entrou se arrumando, a máscara assim, ele olhou e fez assim. Diz ele pra mim que parecia uma cena de filme de terror. Ele falou, o cordão umbilical pendurado pra fora, de você assim, o chão do centro cirúrgico todo de sangue, a neném não estava lá, ele perdeu o parto. De 2 minutos que ele ficou numa salinha esperando ser anestesiada. Eu nem vi a cara do anestesista, porque ele não chegou na sala. E o Jimmy perdeu. Ele programou lá, programou a filmadora, programou o celular para tirar foto, ele perdeu. Então, assim, foram 3 partos, assim, um muito diferente do outro. Por isso a gente fala cada filho é cada filho, cada gestação é gestação, cada mulher é uma mulher. Eu faria tudo de novo, assim, foram 3 experiências maravilhosas que vão ficar pro resto da minha vida, né, marcado. Tenho 3 filhos, assim, saudáveis. A Valentina veio no mundo, ela veio pequenininha, veio com 45 centímetros e meio, pesando 2 quilos, 815. Ela não fez nenhum corte em mim, ela saiu, não tive nada, não tive anestesia, não teve que costurar nada, foi tudo, assim, perfeito. Tanto que eu saí do hospital numa terça-feira, na terça-feira à noite, de manhã, na hora do almoço, cheguei em casa, eu peguei o carro, fui pro shopping que eu tinha que comprar um sutiã grande, porque eu fiquei com o seio empedrado por causa do leite e tal. Então, assim, foi uma experiência diferente da outra, assim, mas foi tudo muito fantástico. Eu esqueci de falar, o Pietro eu amamentei até 2 anos e 2 meses, eu tive bastante leite. A Valentina tá com 2 meses agora, nasceu dia 25 de outubro, né? Às 14h02, ela tá com 2 meses e tô amamentando também só peito. Então, assim, pra mim é gratificante, estou, assim, extremamente realizada com a minha família.
com os 3 filhos maravilhosos que eu tenho, só tenho que agradecer, sou muito feliz por isso. Eles me fizeram ser, eles me ensinaram a ser mãe, eles me ensinaram o que é o amor incondicional, o que é o amor além da vida, assim, é extremamente gratificante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do meu parto, deem joinha aí, se inscrevam no meu canal e a gente vai se falando. Um beijo e até a próxima!